É, sim, a abertura do processo de investigação contra o presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O próximo inscrito, o nobre deputado Nelson Pellegrino. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos, deputado. Senhor presidente desta comissão, deputado Rodrigo Pacheco, primeiramente eu queria elogiar Vossa Excelência, que tem conduzido os trabalhos à altura da presidente desta Comissão de Constituição e Justiça. Vossa Excelência faz parte do partido do presidente da República, mas soube distinguir os corpos do rei. Uma coisa é estar na bancada do PMDB, outra coisa é estar na presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Então, desde o primeiro momento, Vossa Excelência adotou todos os procedimentos dentro do regimento e assegurar que esse processo acontecesse na mais absoluta normalidade, onde todos pudessem se manifestar e a comissão chegasse ao seu veredito final, sem pressões e dentro do regimento. Então, elogiar o comportamento de Vossa Excelência em todo esse processo. Cumprimentar também o deputado Marcos Rogério, que tem dado também contribuições importantes para essa comissão, o deputado Jutaí, que está na mesa nesse momento também aí. Cumprimentar o relator, o deputado Sérgio Sveter, pelo seu voto, que também, sendo do partido do presidente da República, do PMDB, teve a isenção no seu voto de examinar os fatos e o direito à luz do que se apresentam, isso é muito importante, e, ao final, concluir pela admissibilidade e que esta comissão deve votar pela admissibilidade e apresentar ao plenário o parecer nesse sentido para a abertura do procedimento. O deputado Sérgio Vieira teve, inclusive, um comportamento também corajoso nesse sentido, e o voto dele é nessa perspectiva. Cumprimentar o deputado, o advogado Fábio Maris, na pessoa dele cumprimentar o doutor Antônio Maris, advogado ao qual nós temos um respeito muito grande, um dos maiores criminalistas deste país, e eu diria que não é uma tarefa fácil a que Vossa Senhoria e o doutor Antônio Maris estão postos a fazê-lo. E diria até que a dificuldade do presidente Michel Temer está inversamente proporcional à qualidade da sua defesa e ao tamanho dela. Então, o presidente Temer entendeu que sua situação era gravíssima e foi buscar grandes especialistas. Se o processo, usando uma figura de linguagem para a medicina, se a doença que se apresentasse fosse simples, qualquer clínico resolveria. Mas, como a doença é muito grave, foi buscar um dos maiores especialistas desse país para tentar resolver o problema. Portanto, render minhas homenagens ao doutor Maris, que tem dado contribuições importantes para o direito criminal brasileiro e para um debate que eu acho muito importante, doutor Fábio, que se realiza nesse momento. Eu tenho formação jurídica, sou bacharel em Direito, não sou criminalista. Na minha carreira de advogado, fui advogado de trabalhadores, advogado de sindicato, mas, ultimamente, tenho estudado Direito Penal. Até porque fui um apaixonado. Fui aluno do mestre Raul Chaves, professor de Direito Penal na Bahia. E Raul Chaves, que foi um dos maiores criminalistas desse país, dizia que todo acadêmico de Direito tinha como seu primeiro amor Direito Penal. Depois, trocava por amores menores, como Direito do Trabalho e outros. Eu fui seduzido por amores menores, mas sempre mantive meu amor ao Direito Penal, que é o direito básico, porque tem a ver com a liberdade das pessoas. Fora a saúde e a vida, a liberdade é o maior bem que o ser humano tem. Então, nesse sentido, eu tenho acompanhado muitos debates que têm acontecido no país sobre o garantismo e sobre a necessidade do direito não ser contaminado pela moral. Não é que o direito não tenha valores, não é que o direito não tenha moral, é evidentemente que a formação da norma tem um conteúdo valorativo muito forte, tem a contribuição da ética, tem a contribuição da moral, mas quando a norma incorpora isso, e principalmente quando é uma norma constitucional, quando são direitos fundamentais, não cabe a moral sobrepor sobre o direito, e sim o direito que incorpora valores que são universais, e essa universalidade ela é fundamental no sentido de estabelecer garantias para a isonomia. Eu digo isso porque alguns celebram a condenação ontem, em primeira instância, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás,
na sua decisão, o juiz Sérgio Moro assinala de que o presidente Lula foi o que mais combateu a corrupção no Brasil. Olha a contradição. E aqui é a minha opinião, evidentemente que divergindo da opinião do juiz Sérgio Moro, que deverá, porque a decisão do juiz Sérgio Moro ela é passível de dois tipos de análise. Análise do ponto de vista jurídico, isso será feito pela instância superior, em primeiro momento o TRF, depois o STJ e, evidentemente, pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo é passível de erro e o juiz também é. E para os seus erros, o remédio são os recursos e as instâncias superiores. E eu não tenho dúvida nenhuma, inclusive, pelo precedente recente do julgamento do caso de Vacari, que o TRF anulará essa decisão, reformará essa decisão do juiz Sérgio Moro, porque foi lastreada em convicções e não em provas, porque mais de 70 testemunhas atestaram que o presidente Lula não é proprietário do duplex, não é o dono, e essas testemunhas atestaram a inocência do presidente Lula, mas, ao arrepio de toda a prova colhida na ação, o juiz Sérgio Moro, por convicções, como estava lá, né, no célebre PowerPoint, né, quando um procurador afirmou que não tinha prova, mas tinha convicções. Nós não podemos condenar as pessoas por convicções nesse país, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Essa que é a grande verdade. Não se apontou uma prova contra o presidente Lula naquele processo. Então, isso é evidente que aí já é o outro aspecto da análise da decisão do juiz Sérgio Moro. Aí já é o aspecto da análise pelos doutrinadores, e vários juristas renomados do Brasil já se manifestaram contrários, no plano da doutrina, à decisão do juiz Sérgio Moro, e também todos podem comentar, inclusive, e até fazer juízos de valores que têm aspectos políticos em relação a essa decisão. E aí, evidentemente, o debate se estabelecerá. Eu digo isso porque nós estamos numa Comissão de Constituição e Justiça. E aqui nós somos deputados, não somos juízes, portanto, estamos aqui em função do voto popular, temos que estar em sintonia com a opinião pública, com o que pensa a sociedade, mas numa Comissão de Constituição e Justiça tem que prevalecer o juízo de valor legal, estrito, dentro da constitucionalidade, dentro das leis e dentro das tarefas e funções e papéis dessa comissão. E aí é que nós vamos entrar no mérito da discussão aqui. Primeiramente, já foi dito por vários parlamentares que me antecederam, de que aqui, esta comissão, não cabe a ela o juízo de valor final se houve ou não houve o crime de corrupção passiva por parte do presidente Michel Temer e do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. Essa é a tarefa que vai ser do Supremo Tribunal Federal. É a ele que vai caber o papel de colher as provas, assegurando ampla defesa, o contraditório, e, ao final, os ministros poderão proferir a sua sentença final. Não é esse o papel dessa comissão. O papel dessa comissão aqui é analisar, do ponto de vista legal, se há elementos na denúncia da Procuradoria-Geral da República que sinalizem para a abertura do procedimento. Essa que é a questão fundamental. E aí eu penso que vários parlamentares que me antecederam já tiveram a oportunidade de discorrer sobre essa matéria, que existem, senhor presidente, elementos suficientes para a abertura. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Os diálogos existentes entre o presidente da República e o senhor Joelis Batista, diálogos não republicanos, diálogos que não poderiam ser realizados por um presidente da República. A entrada dele, a calada da noite, no Palácio Jaburu, agora está até explicado porque o presidente Temer não quis ficar no Palácio da Alvorada. Não foi por uma questão de achar que o Palácio da Alvorada é um palácio mal assombrado, ou a culpa de estar num palácio que foi ocupado pela presidente Dilma. Mas é porque no Palácio Jaburu já tinha um sistema antigrampo, já tinha as moitinhas, mais fácil para ter os diálogos pouco republicanos que aconteceram. Mas não só isso, os diálogos são extremamente comprometedores. No direito penal há o chamado indício, a prova indiciária. Uma coisa é você apresentar uma prova isolada, outra coisa é quando essa prova ela se harmoniza com as demais provas colhidas. Então, é um conjunto de fatos que convergem.
Há um conjunto de fatos que convergem. Mesmo que você possa discutir a legalidade da escuta ambiental, pode-se discutir a legalidade da escuta ambiental, eu até acho que tem que se discutir, já tem jurisprudência do Supremo Tribunal nesse sentido, mas ela está dentro de um contexto e ela é comprovada por outros elementos. Então, são elementos que se encaixam, são elementos que fazem com que a prova ela ganhe uma certa robustez. Essa que é a questão. Então, tem os diálogos. Após os diálogos, existe o episódio da entrega da mala, certo? E o diálogo diz que o Rodrigo Rocha Loures era a pessoa encarregada, por agora e diante, naquele momento, de ser o interlocutor do presidente da República, junto com o grupo JBS, e que ele trataria das questões e dos interesses, né, do presidente Michel Temer. E há também, não só os diálogos, mas também há, nos diálogos, a reporte de situações que acabam tendo também repercussão na vida fática. Essa que é a grande verdade. Portanto, eu penso que a denúncia da Procuradoria-Geral da República tem uma série de elementos que autorizam ir adiante, porque essa é a discussão aqui que nós estamos fazendo nessa Comissão de Constituição e Justiça. Se os elementos que estão aqui nessa denúncia são suficientes para iniciar o processo, para que essa comissão entenda que deva sinalizar para o plenário que há elementos jurídicos que possam fazer com que os elementos iniciais de um processo de abertura de um procedimento, eles estão configurados nessa denúncia. E eu penso que sim, há elementos suficientes para que esse processo seja iniciado e o plenário deve dar autorização. E dando autorização, o presidente da República, ele poderá exercer na sua plenitude, dentro das garantias constitucionais e com excelente defesa constituída, uma defesa, né, competente do doutor Antônio Mariz e toda a sua equipe, ele poder provar sua inocência. E aí, ao final, haverá o veredito, né, da Suprema Corte nesse processo. Portanto, eu penso, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, integrantes desta comissão, que o tempo, infelizmente, não é mais para que eu pudesse ter a minúcia, né, da denúncia apresentada pela Procuradoria da República, mas diversos deputados que me antecederam já puderam pensar passagens da denúncia, diálogos do presidente da República com o senhor Joesley, a indicação clara da interlocução pelo senhor Rodrigo Rocha Loures, a comprovação da existência de que as reuniões aconteceram, os diálogos aconteceram, inclusive admitido até pelo presidente da República, evidentemente que não na sua inteireza, mas admitindo que o diálogo aconteceu, que aconteceu naquele horário, há provas nesse sentido também, a entrega, né, material do dinheiro. Portanto, é um conjunto de elementos que ainda não são finais, mas que são indícios. E os indícios, nesse sentido, são autorizativos da abertura do processo. É evidente que a prova terá que ser colhida no processo, e aí lá o Supremo Tribunal Federal vai analisar se a escuta ambiental ela é legal ou não, né, se os diálogos estão audíveis ou não, mas há uma perícia que dizem que os diálogos são verdadeiros, eles realmente aconteceram, que não houve edição, que não houve, porque também as edições, né, às vezes a vírgula muda o sentido totalmente de uma frase, certo? Então, está claro que não houve edição, está claro que o diálogo realmente ele aconteceu. Os aspectos que levarão essa discussão processual a mais a miúde, esses aspectos serão tratados no Supremo Tribunal Federal, onde a defesa aduzirá o seu ponto de vista e, evidentemente, o Supremo Tribunal, à luz do direito, à luz né, da doutrina, da dogmática, ele julgará todos os elementos e aí, ao final, haverá o veredito final. Portanto, nesse sentido, eu quero dizer que sou suplente aqui desta comissão, mas se eventualmente for chamado a votar, senhor presidente, votarei pela admissibilidade, como votarei pela admissibilidade no plenário. Não estou nesse furor punitivo que tomou conta da sociedade, não é essa a questão fundamental, mas acho que o direito de defesa tem que ser dado a todos e não se pode condenar ninguém sem provas, que é a grande verdade. Eu acho que não pode bater palmas para isso. Tem um célebre poema de Brecht que revela isso, né, quando ele fala de que primeiro foram os judeus, depois os outros, e aí no final foi todo mundo. Então, acho que sou
defensor do Estado Democrático de Direito, sou defensor do princípio da dignidade da pessoa humana, acho que são princípios constitucionais que não podem ser renunciados. Sou a favor da democracia. Portanto, senhor presidente, sou favorável à admissibilidade desse procedimento. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. O próximo inscrito é o deputado Fábio Mitidieri, a quem concedo a palavra.